Então vamos aprender com a palavra do Senhor. João capítulo 3, do verso 3 ao 6, é o primeiro texto que nós vamos usar, nosso texto base desse início e também aí deste assunto. João capítulo 3, do 3 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou, conforme a tradução, não nascer do alto. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Graças a Deus por isso. Jesus falou duas coisas aqui que devemos observar, dentre tantas, mas ele disse assim: ninguém pode ver o reino se não nascer do alto. Para ver o reino de Deus, tem que nascer do alto. E depois ele diz: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Para ver o reino, basta nascer do alto. E para entrar? Tem que nascer da água e do Espírito. Muita gente, ou pouca gente, não sei, não tenho dados estatísticos em mãos, mas muita gente é uma força de expressão, né? Muitas pessoas veem o reino de Deus, mas não podem entrar. Então é possível ver o reino, ver a realidade espiritual e não entrar no reino. Olha só que coisa! Diga assim comigo: há uma diferença entre ver e entrar. Amém? Então Jesus diz: para ver o reino, Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer do alto. Para entrar no reino, tem que nascer da água e do Espírito. E aí o próprio Jesus, nas Escrituras, no Evangelho, nos apresenta uma situação, um exemplo dessa realidade. No livreto tem esses textos, mas você pode anotar aí, em Lucas 13, 28. O Senhor Jesus diz assim, Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês fora, excluídos. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, aonde? Aonde? No reino. Eles viram os profetas, viram Abraão, Isaque e Jacó no reino, mas eles entraram? Não. Então é possível ver o reino de Deus e não entrar no reino de Deus. Dê uma olhada para o irmão que está perto de você, veja se ele tem cara de quem nasceu de novo. Se ele não riu, não nasceu de novo. Ai, meu pai. Essas pessoas, aqui em Lucas 13, Jesus diz: vocês verão o reino, verão, mas não entrarão. Não é interessante isso? Diga que sim.
Então nós precisamos prestar atenção aos ensinamentos do Senhor Jesus, porque há muita gente que está enganada por aí, achando que o Evangelho é um lugar religioso, de brincadeira, de oba-oba, deixa a vida me levar, a vida leva eu, faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Não, Senhor! A coisa acontece exatamente como Jesus Cristo disse. Vai ser conforme Ele mostrou, conforme Ele falou. Por isso, Ele está ensinando. Veja, Nicodemos era alguém que tinha um conhecimento das Escrituras. Depois Jesus vai questionar ele, diz, escute, mas você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Eu estou falando de coisas básicas. Ele diz, e você não me entende? Então nós precisamos compreender que é possível que alguém veja o reino, veja coisas da realidade espiritual, mas não entre no reino. Eu quero usar mais uma passagem que está em Apocalipse 4, verso número 1. Apocalipse capítulo 4, verso número 1. Já está aqui, viu só eficiência? Quando eu estou aqui funciona. Se fosse o pastor Silvio, não estava lá ainda, né? Então, se fosse o pastor Valdeci, nem iam pôr o texto, né, pastor? Olha só, depois dessas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse, suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 1, verso 10, coloca para nós lá. 1, 10. No dia do Senhor eu estava em espírito. Olha como João, apóstolo, começa a falar dessa experiência. Ele diz, no dia do Senhor eu estava em espírito. E aí a partir do verso 11 ele vai começar a narrar o que ele viu no espírito. Há uma voz como de muitas águas, os olhos como chama de fogo. Ele vai descrevendo o ser de Jesus. Ele estava no mundo espiritual, viu Jesus lá. Aí Jesus começa a falar com ele a respeito das 7 igrejas, capítulo 2, capítulo 3. Quando Jesus termina de mandar o recado ao anjo da última igreja, da 7ª igreja, começa o capítulo 4, verso 1 do Apocalipse que nós lemos. João já estava no mundo espiritual, João estava no reino, João estava vendo as realidades espirituais, mas de repente uma voz disse, suba para cá. Uma porta no céu abriu. Diga assim, ele já estava no Espírito, mas a porta do céu ainda não tinha sido aberta. É possível você entrar no mundo espiritual e não entrar no céu. O mundo espiritual, a realidade espiritual de Deus, os céus, muita gente não compreende essa diferença, mas você está aqui para aprender, não está? Aleluia! As pessoas estão até tendo visões, sonhos, ou às vezes profecia, interagindo no mundo espiritual. Mas isso não significa que o céu está aberto. Você pode ver o reino, mas para entrar, tem que nascer da água e do Espírito. João estava tendo as visões referente à experiência do Apocalipse, a revelação.
na realidade espiritual. Mas de repente, uma porta abriu no céu. E uma voz disse: venha para cá. Então ele foi. Esse é uma realidade que muitas pessoas passeiam nessa realidade espiritual. As pessoas, por exemplo, que lidam com magia, com bruxaria, com essas coisas todas aí, elas também acessam um mundo espiritual, sim ou não? Mas elas entram no reino de Deus? Não. Só que o que muita gente não entende é que é possível um cristão também acessar esse mundo espiritual e não necessariamente entrar na porta do céu. E esse é um problema que tem afetado a vida de muitas pessoas. Pela falta de instrução, de correção, de orientação na palavra de Deus, de transformação de vida, de libertação, muita gente está sofrendo. Mas você está aqui para tirar o sofrimento dessas pessoas. Aleluia! Diga assim: Deus vai me usar para levar muitos ao céu. Aleluia! Glórias a Deus. Muitos aos céus. Há muita gente sendo enganada por aí, achando que está interagindo com Deus e está interagindo com engano. Está interagindo com coisa errada. Credo, pastor! Muito bem, compreendido até aqui? Que bom, graças a Deus por isso. Aí o Senhor Jesus, em Lucas 13, 27, vai dizer por que essas pessoas viram o reino e não entraram, né? Lucas 13, 27, ele diz assim: ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são, afaste de mim, todos vocês que praticam o mal. Aleluias. Diga assim comigo: quem vive na prática, praticando o mal, está vendo o reino. Eu vi. Mas vai entrar? Não vai não. Há uma diferença entre ver e entrar. Muita gente viu, mas a questão é se entrou. Prática do mal, a praticar o mal depois de ter a experiência de ter nascido de novo, né, sido salvo pelo Senhor, continuar na prática do mal é uma evidência de um problema espiritual. Veja, não significa que você não terá desafios, ou deslizes, ou falhas, ou coisas que você estará no processo de mudança. Mas a prática do mal, sabe a prática do mal? Sabe o que é a prática do mal? Não? Todo dia, pessoa má. Há problemas sérios com a salvação dessa pessoa. Há problemas sérios espirituais na vida dessa pessoa. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, né? Falando aí sobre o nascer da água. Então, antes de entrar e para concluir essa primeira parte, quando Jesus diz assim no verso número 6, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, Jesus está se referindo a uma realidade espiritual que é possível de acontecer. As pessoas podem nascer espiritualmente da carne, ou nascer espiritualmente do espírito, não é? Isso pode acontecer. É o que acontece nas religiões, por exemplo. Imagine alguém vai lá procurar um feiticeiro, um bruxo, uma religião pagã, e ele passa por um ritual de iniciação e faz um pacto de sangue. Ele nasceu para o mundo espiritual, só que não vai entrar no céu. Mas ele nasceu para o mundo espiritual da carne.
o caminho que o levou ao reino espiritual é um caminho carnal, humano, religioso. Não pode dar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qualquer outro caminho que não seja Jesus, é da carne, não é do Espírito. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. Esse é o caminho do Espírito Santo. Qualquer outro caminho é da onde? Da carne. Se eu fizer muitas obras boas, eu vou ir para o céu. Caminho do Espírito? Não, caminho da carne. Teve um que fez uma obra tão boa que não precisou fazer mais nenhuma. Jesus Cristo. Aleluia! E Deus aprovou as obras de Jesus, porque não havia pecado nelas. Então é impossível entrar no reino, se o caminho não for esse. Mas é possível acessar o mundo espiritual. É possível ver e não entrar. Essa é a condição dramática, complicada de muitos cristãos que estão enganados, porque nasceram de uma religião, nasceram na carne, não no espírito. Quando Jesus diz: o que nasce da carne é carne, varão, mas o que nasce do espírito é espírito. Então uma pessoa pode nascer espiritualmente na carne, e ela pode ver o reino, mas não pode entrar. Era o caso dos judeus religiosos. Em Lucas capítulo 13, depois você vai ler. Diga: eu vou ler. Bom, você deu tua palavra agora, o problema é seu, né? Você vai ler. Lucas 13, o cara perguntou: serão muitos os salvos? Olha a pergunta que ele fez para Jesus. Serão muitos os salvos, Senhor? Não, porque eu estou garantido. E aí Jesus começa a responder ele, né? Serão muitos os salvos? E Jesus dá essa resposta aí nesse contexto. Então, para entrar tem que nascer da água e do Espírito. Bom, e o que é o nascer da água e do Espírito? Nascer da água, batismo nas águas, e nascer do Espírito, batismo no Espírito. Muito bem, então vamos para Mateus, capítulo de número 3, verso 16 e 17. O batismo do Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia. Olha a cara da pastora Larissa, olhando para aí, né? Não vou mais cantar, seu Brasil. Ai, Jesus. Bora lá. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. Diga: naquele momento, os céus se abriram. Oh, glória! E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Jesus nasceu do alto, sim ou não? Sim, claro que sim. Desde a sua concepção, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O Espírito de Cristo estava ali, mas ele nasceu da água e do Espírito também.
Quando Jesus nasce da água e nasce do Espírito, o que aconteceu imediatamente após o momento que Jesus saiu da água? O céu abriu. O céu se abriu. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água. E você precisa compreender o batismo das águas. Todos aqui são batizados nas águas? Todos. Tem alguém que não é? Olha aí, ainda não. Quem mais? Tem mais alguém? Lá atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20. Não tem problema. Na próximo batismo, tenho certeza que vocês estarão lá. Agora veja bem. O batismo nas águas é algo muito necessário para a vida de um cristão. Foi uma ordenança, uma ordem que o Senhor Jesus deixou na Escritura, instrução aos seus discípulos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então é necessário passar pelas águas. E você aprende isso no IBEG, tem as aulas aqui que o pastor Kleber dá. Sempre que as pessoas vão passar pelo batismo, é necessário entender, compreender o significado, o que é. Porque a validação do batismo nas águas é a fé que está no seu coração. Diga assim: o que valida o batismo é a fé no meu coração. Diga assim: mas é no coração, não na goela. Se a fé estiver só na goela, você já ouviu aquela expressão? Aquele fulano é goela. Né? O que é o goela? Aquele que só fala, né? Mas não faz nada. Goela. Então, a fé tem que vir do coração. Quando o eunuco foi evangelizado por Felipe, ele disse assim: olha aqui muitas águas, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado nas águas? Felipe diz: é lícito que você seja batizado, se você crê de todo o coração. Então é necessário crer de todo o coração no Senhor Jesus, e então você pode ser batizado nas águas. Antes de você descer as águas, Deus olha o seu coração. Porque o batismo nas águas é uma invocação aos céus para que eles se abram na tua vida. Diga assim: batismo das águas, invoca o céu para que ele se abra na minha vida. Quando é verdadeira a fé da pessoa que se batiza, o céu abre sobre ela. Você nasce das águas, significa que você recebe uma identidade no mundo espiritual. Você nasceu. Você agora tem um nome, você é alguém, você tem documento oficial. Quem é aquele orelhudo? Aquele é o André, acabou de nascer. Tem uma identidade, um carimbo no mundo espiritual. Nasceu das águas. E quando a fé é genuína no coração daquele que se batiza nas águas, o céu imediatamente abre sobre a vida dele. Diga assim: quando eu passo pelas águas, o céu se abre. Veja, Jesus saiu da água, naquele momento, os céus se abriram. Nasceu do alto, nasceu de novo, vê o reino. Nasceu das águas,
entra, o céu abre. Agora, você precisa entender. Quando alguém decide se batizar nas águas, essa pessoa está solicitando, está batendo na porta, está pedindo a Deus: abre o céu aí, que eu sou teu filho. E Deus recebe lá um pedido. Óbvio que eu estou parafraseando, ilustrando, como quer que seja, didaticamente, para que você compreenda mais facilmente. Regine, você bate lá. Mas chega um pedido lá para o gabinete celestial. Tem um lá que está dizendo aí para o senhor abrir o céu, que diz que é teu filho. Aí, Deus dá uma olhada. Deus olha para dentro do coração. E duas coisas podem acontecer: ou o céu abre, ou o céu não abre. Se o céu abrir, uhul! Aleluia! Fogo e glória! Sua vida será transformada. Mas se o céu não abrir, a pessoa estará numa condição espiritual complicada. Você deve entender que nada no mundo espiritual é brincadeira. Nada é brincadeira. O mundo espiritual não é tipo o Brasil. Sabe como é que é, não? Não é tipo o Brasil, que gosta de brincar com fogo, né? E o fogo queima, né? O Brasil é brincadeira, né? Não, o mundo espiritual leva a sério as coisas. Porque lá a coisa funciona, lá não tem oba-oba, conversa fiada, negociação, não, o negócio é sério lá. Toda vez que alguém desce as águas, está invocando o mundo espiritual. E Deus vem ver. O céu observa. Poxa, mas a pessoa aí está fazendo o quê? O que está fazendo aí? Ela está invocando o céu, está dizendo para o céu abrir. Mas como assim? Aí a pessoa passa pelo batismo nas águas, mas Deus não valida a fé do coração dela. Quando alguém desce as águas, nós já aprendemos que essa pessoa está fazendo o quê? Sepultando o velho homem. Sim ou não? Sim. Ela desce as águas porque ela está sepultando o seu velho homem, a sua descendência antiga, caída, sua geração passada está ficando morta, está morrendo para o mundo e nascendo para viver o reino de Deus para sempre. Sepulta o velho homem, diga assim: sepultar o velho homem significa separá-lo do novo. Quando o batismo é verdadeiro, Eloi, há uma ruptura espiritual. O velho homem fica preso sob as águas, debaixo das águas, sepultado, não pode sair para fora, porque aquele que se levanta das águas é o nascido do alto, aquele que vai viver para a glória de Deus a partir daquele dia. Morte na Bíblia é separação, sempre vai ser separação. Morte física, separação do corpo do espírito. Diga assim: um espírito jamais deixa de existir. Morte não é fim da existência, é separação. Morte espiritual, separação de Deus. Morte eterna, separação eterna de Deus. Separação.
Morte do velho homem, separação, desligamento do novo. Quem está entendendo até aqui? Aquele homem ficou submerso em um lugar onde ele não tem mais como atingir, dominar, mandar naquele que nasceu novamente. E você passa a ser reconhecido no céu como alguém espiritual, nascido de Deus. Só que quando esse batismo não é verdadeiro, quem sai da água, junto com o novo, é o desgraçado do velho. A pessoa que se batiza na água, invoca o mundo espiritual. Se o céu não abrir, ela está presa numa realidade espiritual caída. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito. Imediatamente os céus abriram. E o que aconteceu? Um Espírito apareceu. O Espírito Santo. E se o céu não abrir? Qual Espírito aparece? Sai azar. Sai azar mesmo. Se o céu não abriu, Deus não recebeu aquilo. Essa pessoa está interagindo no mundo espiritual, está invocando o mundo espiritual, mas não acessou o mundo espiritual de Deus. Então ela está numa realidade espiritual, ela está vendo o mundo espiritual, ou ela vai poder ver o espiritual agindo a partir dali. Só que a porta do céu não abriu. Então muitas pessoas estão numa situação espiritual complicada. Problemas sobre problemas, dominando a vida da pessoa, porque ela não nasceu da água, conforme a orientação da palavra, conforme a instrução do Senhor Jesus. Ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água. Imediatamente ao sair da água, os céus se abriram. Por isso, um cristão que creu no Senhor precisa se batizar. Por isso é tão importante o que você está fazendo, aprendendo sobre a palavra. Você vem aprender a palavra. Quando você faz o curso do IBEG de teologia, você aprende a palavra, você tira as suas dúvidas, você limpa a tua fé, você edifica a sua crença. E muitas pessoas dizem: poxa, agora eu estou entendendo a realidade das coisas como elas são, então eu quero passar pelas águas novamente. Eu garanto para você que a tua vida não foi mais a mesma desde o dia que você entrou nesse lugar. Faça uma retrospectiva do passado e depois. Mesmo que você já era evangélico, né? Pastor, eu sou evangélico de berço, esses aí que são bons, né? O Satanás também era evangélico, né? Desde que foi criado. Sim ou não? Foi criado no céu. Adão também era evangélico, desde que nasceu, não é? Então, vá tomar banho.
né? Mas que bom que você nasceu. Graças a Deus por aqueles que não precisaram experimentar as loucuras desse mundo, né? Porque muitos deles nem mais vivos estão. Mas pela misericórdia de Deus você está aqui. Aleluia. Então veja, meus irmãos, qual espírito essas pessoas receberam ao sair das águas? O que se abriu sobre a vida deles? E muitas pessoas não sabem disso. E muitas vezes chegam até aqui, chegam até nós, numa situação espiritual lamentável. Lamentável. E você não tem como ensinar ou explicar uma coisa como essa que você está aprendendo hoje. Mas à medida em que a verdade da palavra vai acessando o coração, o Espírito de Deus vai transformando e levando essa pessoa a nascer da água e do Espírito. Aleluia! Muita gente está vendo o reino, mas não entrou ainda. Vendo o reino, mas não entrou ainda. Vendo o reino, mas não entrou ainda. Então, nascer das águas é passar pelo batismo quando o céu abre para que a pessoa acesse o reino de Deus. A porta do céu se abre. Deus abre os céus para aquela pessoa. Verdadeiramente, seu coração pertence a Deus. Aleluia! Por meio do batismo nas águas, os céus se abrem sobre a nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando vai falar sobre o batismo nas águas e no Espírito, se eu não me engano é 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, ou não, 1 Coríntios 10, né? Nós não vamos ler, mas do 1 até o 5, 1 Coríntios 10, do 1 ao 5, você pode anotar esse texto também. Paulo vai usar a saída do povo de Israel do Egito, quando eles são libertos da tirania de Faraó, e todo bom crente que se algum dia na sua vida participou de alguma aula da escola bíblica dominical, se ouviu algum culto, alguma pregação, alguma instrução, sabe que a saída do Egito representa a salvação. O Faraó é o cão chupando mango, o demônio, o diabo, capiroto, Satanás, o filho das trevas. E o seu exército representa os capetinha, que persegue o povo de Deus, que era escravo no mundo, que é o Egito, saindo do Egito pela mão de um líder poderoso no Espírito, aleluia, eles caminham rumo à terra prometida, oh glória. Essa é uma ilustração daquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Então Paulo vem e diz assim: todos lá, o povo de Israel que saiu do Egito, passaram pelas águas, quando o mar vermelho se abriu, e aquela nuvem representava o Espírito, que guiava eles por todo o caminho até a terra prometida. Então observe, nesse contexto do capítulo 10, Paulo vai tratar de várias coisas, a idolatria, o serviço aos demônios, depois vai entrar na ceia, depois vai entrar nos dons. Paulo está tratando de coisas espirituais. Aquele povo do Egito carregava uma herança problemática da idolatria na vida e no coração deles. Isso deveria ter morrido, ter sido sepultado quando passaram pelo mar, que representa o batismo das águas. Quando o mar se abriu e eles passaram, Paulo diz, eles foram batizados nas águas. Quando as águas se fecharam, Faraó e seu exército morreram.
todos os inimigos foram sepultados nas águas, todos os perseguidores. Não importa a que tipo de demônio as pessoas serviam no passado, quando ela passou pelas águas, esses demônios foram sepultados junto com o velho homem. Morreram nas águas, acabaram nas águas, não tem mais poder sobre tua vida, não tem mais comando sobre tua vida, não tem mais perseguição espiritual sobre você. Se o seu batismo nas águas foi verdadeiro, não há demônio perseguindo você. O céu abriu na tua vida. O reino espiritual que você acessa é o de Deus. E só há um Espírito que desce sobre você, o Espírito Santo. Mas se o batismo não foi verdadeiro, o faraó ainda está vivo. Por isso, muitos crentes têm que ser libertos de demônios, mesmo depois de ser batizado nas águas. Porque aquilo não foi de coração. Diga assim: se não foi de todo o coração, então não foi. Hein? Um dos maiores enganos dos nossos dias é aquilo que Jesus mais tinha nojo, que era o chamado viver de aparência, hipocrisia. Cada vez mais você vê gente dentro das igrejas vivendo de aparência. Vamos falar dos pregadores, né? Senão vocês vão ficar bravos comigo. Eu acho que eu estou falando de vocês. Não estou falando de vocês, não estou falando de vocês. Estou falando de pregador. Pastores, pregadores, obreiros. Cada vez mais é uma necessidade de ser visto, de aparecer, de criar pregações fabulosas, eloquentes, importantes para parecer alguma coisa. Tem nada do Espírito, nada do poder de Deus, nada de nada. Só um teatro, é um ator em cima do púlpito querendo se exibir, é umas línguas estranhas inventadas no quinto dos infernos, é um monte de asneira e um bando de crentes seguindo, achando lindo. Não, vamos deixar que ele faça a obra, vão tomar banho, literalmente, vão se converter, vão nascer das águas. É uma prepotência, uma arrogância, uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser curtido, uma necessidade. Os caras só pregam para se mostrar, só falam para se exibir. Vida de aparência, vida de aparência, vida de aparência. Só que com Deus isso não funciona. Deus vê o coração. Aí, tanto faz, porque se os pastores vivem de aparência, então as ovelhas vivem do jeito que quiser. Importante. Tanto faz. A alma, tanto faz. Se está fervendo por aí, se está, tanto faz. Se vier, nada a ver. Não. É um engano muito grande. Aí as pessoas estão vendo o reino, mas vão entrar? Não vão. Passam pelas águas. Mas Faraó não foi sepultado, não, na vida daquele ser. O bicho continua atrás dele.
e vai voltar a ser escravo. Por isso nós estamos vendo uma geração de evangélicos escravos do mundo. Escravos. Jovens escravos. Velhos escravos. Do que as pessoas são escravos? Uns são escravos da prostituição. A prostituição do mundo continua perseguindo, surrando, vivendo todo dia dentro da alma, do coração, na prática, escondido, sozinho. Prostituição, prostituição, prostituição. Faraó não morreu. Continua vivo, continua perseguindo, continua escravizando. Chicote, chicote, apanha miserável, você é escravo, vai pecar, vai fazer o que eu quero. Ihu! Ah, meu Deus. Se não for de coração, não tem valor. Porque as pessoas não entendem. Hoje em dia tanto faz, hoje em dia o negócio é cumprir meta, hoje em dia o negócio é... Hoje em dia é aparência, é só aparecer uma jovenzinha bonitinha, fofinha, que canta bem, todo mundo... Ah, faça meu favor. Se aprontar vai levar mijada, se tiver errada vai ser corrigido com qualquer um. Nas igrejas por aí... Chega alguém com talento, fica todo mundo babando. É um bando de hiena tentando se aproveitar. Quem que vai ganhar dinheiro nas costas do talentoso? Ah, vão tudo plantar. Você acha? Diga assim, talento natural. Não é dom espiritual. Vai, talentoso. Vai pro inferno com talento tudo. Não, tem conversa. Tem que nascer da água. Se o céu não abriu, Deus não aprovou a fé do coração da pessoa. Por isso, há um povo que é escravo. Escravo. Ainda ama o dinheiro mais do que ama Deus. Ama o dinheiro, tudo é lucro, tudo é, tenho que ter lucro em tudo, eu não posso perder nada, se eu tiver por cima está tudo bem, se eu tiver que ceder alguma coisa, acaba com o meu dia, acaba com a minha semana, acaba com a minha fé, acaba com o meu casamento. Se eu estou ganhando dinheiro, oh, aleluia, como é que está, irmão Elvis? Oh, que maravilha de encontrar. E no dia que eu perdi dinheiro, vá tomar banho. Quer dizer, o dinheiro comanda seu coração, suas emoções, seus sentimentos, sua alma, sua vida. Ó, o faraó aí, ainda não foi sepultado. Nascer de novo é tornar-se uma nova pessoa, é uma nova natureza, é uma mudança de vida, é um novo olhar, um novo ouvir, novo falar, novo pensar, novos sentimentos, novas emoções. Aquele cujo céu abriu é alguém que jamais quererá sair de lá. Você vai encontrar desafio no caminho? Pense como vai. Se os apóstolos tiveram problemas, Pedro, Paulo, Filipes e todos os outros, Estevão, você acha que nós tudo virado no que é aquilo? Não vamos ter desafio? Vamos. Mas quando Deus valida a fé que está dentro de nós, nada pode nos segurar. Às vezes você está cansado, às vezes a coisa está pesada, mas aí você une a fé com alguém junto com você. Por isso que nós somos uma igreja, somos o povo de Deus.
Você une a fé e você diz: pastor, vamos orar por essa situação. E nós oramos e o céu está aberto, a vitória vem. Claro que vem. Diga: a vitória sempre vem. Diga: não é se, é quando. Vai vir, porque o céu está aberto. Mas quando não há o testemunho de Deus sobre aquela fé, o céu está fechado. Mas a pessoa acessou o mundo espiritual. E ela vai ter problemas espirituais. Por isso, tome muito cuidado quando você andar por aí. Tem um monte de gente que não revelar a tua vida. E não é cigano. Não é? Um monte de gente que não revelar. Revelar o quê, irmão? Então, muito cuidado. O batismo nas águas é uma invocação do céu. Se o céu não responde, outro reino responde. Não abriu o céu. Qual espírito aparece? Por isso muita gente tem que ser liberta. Porque a perseguição espiritual não cessou. Quando passa pelas águas e o céu abre, Satanás tenta atacar a sua vida, mas não tem como vencer você. Não tem jeito. Porque o espírito que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então, nasci de novo, posso ver o reino. Mas se eu nasci da carne, só vou ver o reino, não vou entrar. Se é genuíno o que está no meu coração, então eu nasci do Espírito. Deus é Espírito, e Deus vê o Espírito. O Espírito, nosso interior, nosso coração. Então muita gente passou pelo batismo nas águas, na carne. Passou pelo batismo nas águas, na carne. E o que nasce da carne é carne. Nem vou entrar em questões, né, de ensinos carnais sobre batismo. O ensino carnal sobre batismo está fazendo as pessoas nascer do quê? Da carne, por isso que não são batizados no Espírito Santo. Mas não vai ser. Aí tem que inventar uma doutrina que quando eu aceitei Jesus, fui batizado no Espírito Santo. Vá tomar banho. Tem que contorcer a Bíblia, tem que adaptar a Bíblia à carnalidade do ser, para tentar justificar a falta da verdadeira espiritualidade na vida da pessoa. Não, porque quando eu aceitei Jesus, já fui batizado no Espírito. Vai mentir para outro? Em Atos 19, Paulo disse: recebeste o Espírito quando creram? Disseram assim: nem sabia que ele existia. Como é que o Espírito vem quando crê? Você não sabia nem que existia o Espírito? Depois que entenderam, os orelhudos foram batizados no Espírito. Nem sabia que existia. Não, porque... E aí eu vejo uma geração de jovem pentecostal babando para esse tipo de mestre que anda por aí, tudo na carne. Vão todos tomar banho. Tem que nascer da água e do Espírito. Se a fé do coração é verdadeira, o céu abre na vida da pessoa.
E quando o céu abre, Areli, na vida de alguém, não tem religião que segura, mas não tem frieza que segura. O cara vai num lugar e diz: meu Deus do céu, esse pastor é mais gelado do que o Alasca, esse negócio aqui não tem graça nenhuma, essa coisa aí, eu preciso mais de Deus, eu estou com sede, estou com vontade de Deus, estou com vontade do céu, eu preciso de algo maior, não fica, porque nasceu de novo, e nasceu da água. Quando saiu da água, Deus olhou e diz: verdadeiramente está no coração dele, abre o céu aí. Em João 1,51, Jesus disse: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quando ele se batiza nas águas, os céus abriram. Quando você verdadeiramente nasce das águas, os anjos de Deus têm contato direto com você. O céu abriu sobre a tua vida. Diga assim: o céu abriu, e permanece aberto, não fecha. Aleluia! O céu abriu e continua aberto sobre você. Não tem perigo. Então você deve entender essas coisas, para que você não seja enganado, e para que você ajude as pessoas a saírem dessa prisão espiritual que se encontram, dessa religiosidade cega, dessa religiosidade mundana, dessa frieza que nega a eficácia da obra redentora do Senhor Jesus, que apresenta um Jesus religioso, preso numa cruz, que não tem capacidade de libertar ninguém de Satanás, de nada. Mas aquele cujo céu abriu, Jesus está vivo. Jesus está vivo, e Ele está presente para mudar a tua história, hoje e para sempre. Glórias a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor. Gente, vamos para o nosso intervalinho.